Eu quero convidar você hoje a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 10. Lucas, capítulo de número 10. Hoje nós estamos aqui para ministrar uma palavra que fala sobre cristianismo com propósito. Amém? Eu já tenho o perfil que eu gosto de aula, eu gosto de ensinamento, né? Já é minha característica. E eu confesso que essa mensagem foi algo que eu busquei de Deus e eu fiquei sorrindo com Deus hoje no final da tarde, Regis, quando eu falei, meu Deus do céu, como a gente lê passagens, tantas vezes, e Jesus traz das mesmas passagens algumas coisas tão verdadeiras que a gente se pega rindo, né? E fala, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para fechar esse raciocínio, o porquê dessa palavra, né? Eu costumo dizer que às vezes nós perdemos muitas coisas porque a gente se prende só a versículos, né? A um capítulo, ou a uma determinada situação. E esquecemos de analisar o contexto inteiro, né? Ler tudo. É interessante, eu tenho aprendido sobre métodos científicos e por causa de Lucas, né? Quando começaram a ensinar isso, eu lembrei logo do livro de Atos, né? E o Evangelho de Lucas, porque Lucas, ele é um médico, então ele tem um pensamento científico, né? Então as coisas que ele vai fazer através de métodos quantitativos e qualitativos. É muito interessante isso. E ele fala, quando ele escreve Lucas e quando ele escreve Atos, ele traz esses métodos na mente dele. Então ele vai falar da igreja que está crescendo em número, mas ele vai falar também que ela está crescendo em qualidade. Ou seja, quantidade tem a ver com números, somatória, né? Muita gente, pouca gente. E qualidade é a qualidade dessas pessoas que estão. E às vezes se nós, por exemplo, analisarmos a nível Brasil e falar assim, bom, tem muitos cristãos, tem um montão, quantidade tem um monte. Mas quando você for avaliar a qualidade, talvez isso diminua. A qualidade por quê? Porque muitas pessoas se dizem cristãos por acreditarem em Cristo. Não significa que eles têm conexão com a pessoa de Cristo. Então já começa a mudar tudo isso. E este texto aqui é muito rico, só que o final do capítulo 10 de Lucas fala de uma situação que muitas vezes nós nos perdemos porque prestamos atenção às vezes num personagem. E o personagem que chama atenção quando nós vamos ministrar o capítulo 10, o finalzinho dele é sobre um samaritano, né? Só que Jesus, né, trouxe ao meu coração algo que eu falei assim, Senhor, eu não tinha parado de fazer essa conexão. Desde o começo, eu só fiquei com essa parte aqui do samaritano, que vem e encontra aquele homem, e esqueci de quem foi que perguntou, eu esqueci, Senhor, de olhar a sequência do que está acontecendo, essa visão que Lucas está tendo e o que ele está escrevendo, né? E passou desapercebido. E como uma criança que você olha e você fala assim, nossa, mas eu fiz sempre desse jeito, eu entendi sempre desse jeito. O Espírito Santo fala assim, não, tem muito mais do que o que você já viu. Sempre vi verdades. Mas tinha coisas que eu não tinha conectado. E eu comecei a dar risada de mim mesmo. Eu falei, Senhor, como a gente acha que entende as coisas e no final a gente não entende nada. A gente tem sempre algo a aprender de Deus, sobre Deus, com Deus. Amém? E essa passagem hoje, nós vamos trabalhar com o cristianismo com propósito. É interessante que nós temos na nossa mente, humanamente dizendo, todos nós, falar sobre instituição. Às vezes o pessoal fala, vou abrir igreja, né, pastor? Às vezes teve pessoas que já disseram para mim, estou cansado de trabalhar na igreja dos outros, agora eu quero abrir a minha. E eu fico com interrogação na cabeça. Não existe igreja minha. Se a igreja é minha, ela já não é de Cristo. Né? E se não é de Cristo, não é a igreja de Deus. E se não é a igreja de Deus, eu não sou um pastor de Deus. E quem comigo não junta, espalha. Não é verdade? Então, são coisas muito complicadas. Então, por exemplo, dependendo se você for abrir um negócio, aquele negócio que você for abrir, uma empresa, alguma coisa assim, você tem que saber como que funciona o setor, não é verdade? Uma vez o Regis fez um evento lá em Guarulhos, né, Regis? Enorme, e foi show de bola. Eu fui lá, que ele também tinha aberto para ajudar, né, arrecadar doações lá para o orfanato e para outra instituição.
E aí eu fui lá conhecer o projeto e ali você vê o pessoal, tudo que fala a mesma língua, né? Tudo está no mesmo propósito, existe o porquê, é o kimono, é a faixa, é o lutador, é isso, é aquilo, é aquele linguajar que o pessoal sabe, já tem ali um linguajar próprio, já sabe o propósito de estar ali, a gente está com propósito, é uma marca, é o kimono, são os lutadores, é o que envolve tudo isso, então tem um propósito de estar ali. A gente não está lá, por exemplo, fazendo as lutas, mas para divulgar paçoca, a venda de paçoca. Não, tem tudo a ver com luta, tem tudo a ver com esporte, tem a ver com saúde, tudo isso que envolve, sim ou não? Então, se você pergunta sobre isso, você tem um propósito da existência daquilo. A mesma coisa se nós olharmos para a igreja. Ela é uma instituição, mas ela não é uma instituição humana, ela é uma instituição divina. Então eu não posso perguntar para o outro pastor o que é a igreja. Eu não posso perguntar, embora ele tenha que saber. Mas eu não posso perguntar para um outro líder, para um apóstolo, o semideus, sei lá o título for dado, perguntar para ele o que é a igreja. Não. O que é a igreja correta? Eu tenho que perguntar para o fundador dela, né? Porque ele tem propósito, ele tem um propósito da existência. E nós estamos falando muito sobre cristianismo com propósito. E parece que isso não tem nada a ver com a nossa vida, mas às vezes a gente se encontra dentro da igreja perdida, por não saber o propósito. Nem o nosso, nem da igreja. E nem por que a gente está aqui. Né? A gente acaba às vezes estando no lugar pelo motivo errado. Né? A motivação está errada. E quando você está no lugar com a motivação errada, vai chegar uma hora que você vai parar e pensar, não faz sentido para mim. Não estou entendendo nada. Não tem conexão com nada. Não conectou com a minha vida, não conectou com o meu dia a dia. Eu não entendi esse propósito de existência, né? E hoje eu quero trazer essa mensagem. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa, mas eu não vou pregar ela parte a parte, amém? Então fique tranquilo que até meia-noite a gente sai. Então não fica preocupado não, que eu não vou pegar ponto a ponto. Eu só vou dar uma pincelada no que é. Eu comecei a escrever e eu fui colocar os pontos, já começou a dar 2 folhas, eu falei assim, não vou pregar isso daí tudo não, vai só ficar nos pontos mesmo. Mas eu tenho certeza que vai ser edificante para você como um filho de Deus, amém? Quem é filho de Deus? Quem é um discípulo de Cristo? Amém? Ser discípulo de Cristo, isso é muito especial. Ser discípulo de Cristo. E o mais doido de tudo é ele aceitar, né, pastor? Eu querer ser, beleza. O mais que mais dá um nó na minha cabeça é ele dizer que aceita. Porque eu não me aceitaria às vezes, né? Às vezes a gente olha, quem já olhou para si mesmo e viu tantas falhas que não se aceitaria ser discípulo de Cristo? Eu. Sou perfeito, eu olho para um Cristo perfeito. E como que ele vai me aceitar se ele é perfeito? E Jesus chamou um monte de gente imperfeita para dizer, vocês vão ser meus discípulos. E nesse trecho aqui de Lucas, no capítulo 10, ele fez questão de escrever algumas coisas que vão ser muito importantes para nós. Vamos ler juntos, acompanha comigo. Se sentir sono, fica de pé, dá uns glória, um pulo, rodopio, aleluia, amém? Mas preste atenção no que Deus tem para nós. Olha só, vamos ler esse texto como alguém que está vendo todo um cenário, não fragmentado, para a gente entender o que é que Jesus quer dizer, amém? É assim que o Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu quero conduzir você dessa maneira. Diz assim, ó. Depois disto, o Senhor designou outros significa que já tinha alguns, outros 70. Então vamos dizer assim, que Jesus designou outros 70, tendo os seus 12. Na conta dá quanto, gente? Vamos ver se vocês estão acordados. 70 mais 12 dá quanto? Sobe 5. Não dá nem para fazer as contas de raiz quadrada, não precisa nada disso, irmão. É só os 70 mais 12. Orem por mim, amanhã tem prova de estatística, eu estou doido. Falei, meu Deus, me capacita, né? Eu acordo na madrugada falando, x ao quadrado mais 3x igual cateto hipotenusa. Doido, mas a gente vai conseguir, Deus vai capacitar, amém? Mas olha só, capítulo 10 diz assim, ó,
Depois disso, o Senhor designou outros 70, ou seja, os 12 que ele tinha, mais os 70, e os enviou de quantos? 2 em 2. Para que o precedessem. Preceder significa o quê? Pastor, faz favor para mim, vai arrumando lá que eu já estou chegando. O que ele está fazendo? Precedendo. Ele está indo à minha frente. Nós tivemos numa peça de teatro aqui, quando a Lohane, ela era quem? Quem lembra do domingo? A Joana Batista. O que significa? É o feminino de João, o João Batista. Quem era o João Batista? Ele é aquele que fazia o quê? Precedia Jesus. O que é preceder? Ele falava o que é preceder. Ele falava assim, eu vim para preparar o caminho, para que ele viesse. Eu não sou quem deveria vir. Eu só sou o preparador do caminho. Quem vai vir, esse sim é o que vocês têm que se preocupar. Porque eu não tenho na minha mão nem a pá, nem tenho também foice, eu não tenho nada. Está tudo com ele. Eu só estou preparando o terreno, porque ele já vai chegar. Na época medieval, quando você vê aqueles filmes de reis, né? Você vê que vai à frente, tem um nome esse cara que vai à frente também. Alguém sabe o nome? É coisa de estudioso só que sabe o nome dele. Arauto, né? Que é aquele que vai em nome do rei. Então ele precede o rei, ele abre aquele papiro, aquela folha e diz assim, assim diz o rei dos reis. Ele está vindo e disse, preparem para a chegada dele. Aí o pessoal, e a casa vai cair. Pronto. É assim. Então João vinha trazendo essa palavra. Quando Jesus enviou os seus discípulos, foi antes dele chegar na cidade. Então ele diz, vai e já prepara o caminho. Vocês vão em nome de quem? De Jesus. Então quando eles chegassem lá, quem é que chegou? É uma autoridade, já é Jesus. É como Jesus falando. Estou chegando aí. Mas ele está preparando as coisas para a chegada dele. Então ele enviou os discípulos, 70, mais os 12, para ir até as cidades e preparar a chegada dele. Amém? Quem está acompanhando o raciocínio? Vamos lá. E ele diz assim, para que precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então eles chegavam na casa do Vitor e falavam assim, Vitor, Jesus está vindo aí. Prepara aí. Já já ele chega. Fátima, prepara aí. Jesus está vindo. Chegava na cidade, só assim, cidade, fiquem espertos aí. Jesus está chegando. Preparando o caminho. Vai vendo a importância e qual é a função de um arauto, de um discípulo enviado por Cristo. Amém? Aí diz o seguinte, parece que eu olho isso daqui, eu até fico mais tranquilo, pastor. Por quê? Porque não é um problema meu. Além de não ser um problema meu, é uma dificuldade que é encontrada faz tempo, não é de hoje essa dificuldade. Não foi com a revelação da igreja que essa dificuldade apareceu, mas é uma dificuldade que supermeia por eras, por tempos, anos e centenas e milênios de anos, que a obra é grande, mas sempre falta o quê? Obreiros, né? Como dizia um amigo brincando, a seara é grande que Deus envia o cearense, né? E envia o povo para essa batalha aí, ó. Jesus, não foi eu que disse, foi o dono. Foi o filho do dono de tudo, né? Aquele que recebeu todas as coisas, ele disse. Então, se ele disse, eu fico mais tranquilo, viu, Jair? Porque foi ele que disse, ele sabe muito bem a seara e sabe quem é que está nessa seara. Amém? Ele diz, ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque, gente, olha, eu tenho aqui pessoas empresárias. E uma das coisas que às vezes a gente conversa, assim como outras pessoas de fora, amigos empresários, gente, como é difícil achar bom funcionário comprometido, né, Regis? Não é, Carlos? Não é assim? Aquelas pessoas comprometidas, cumprem horário, sabe? Honram a sua empresa, honram os seus patrões, é o primeiro a chegar, o último a sair, cumpre as suas metas. Esse daí o pessoal fala, eu preciso desses funcionários comigo aqui. Aqui está dizendo o seguinte, que, interpretando as palavras de Jesus, é que tem gente que vai para a seara, mas o pessoal encosta e fica assim com o capim na boca, entendeu? Só admirando o cenário.
E vem da coisa acontecer e capinzinho na boca. Hoje eu passei por uma UPA e tive que fazer uma manobra, socorrer uma pessoa. E aí a pessoa passando mal, pastor. Aí a pessoa chegou assim, o cara falou, o que foi? Assim, os caras disseram, dá para vocês me atender, me ajudar aqui? Aí, o que está acontecendo? É eles ali. Eu falei, não, a pessoa está distribuindo aqui, está passando mal. Não, mas, peraí, pessoal, peraí. Né? Aí vem a pessoa assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, eu agoniado, eu já estava quase catando a pessoa, levando nas costas para dentro. Peraí, eu vou buscar a maca. Eu falei, meu Deus do céu. Aí ele vem com a maca, o que está acontecendo? O cara está passando mal. Vamos pegar ele, vamos levar. Numa calma, que você fala, meu Deus do céu, e o trabalho, você não vê aquela pessoa com aquela sede, deixa eu receber, deixa eu tentar ajudar, deixa eu resolver esse problema. Nada, calma, segue aí, você está muito acelerado, Adilson. Né? Mas parece que tem pessoas na seara, mas eles não estão abraçando essa seara. Existe dificuldade de ter mão de obra. Amém? E ele diz assim o seguinte, faz o seguinte, roga, pois, ao Senhor da seara, que ele mande trabalhadores para a sua seara. Não é a minha seara, é a seara dele. Eu vou ser cobrado como cearense, ou seja, brincando, né? Como o trabalhador da seara. Mas a seara não é minha, a seara é dele. Ele diz, olhem os campos, já estão prontos. Já estão prontos, o mundo está querendo ver a revelação do Filho de Deus, dos filhos de Deus. O mundo tem essa necessidade. As pessoas têm essa expectativa de que alguém diga assim, eu sou cristão, e quando eles olharem para essa pessoa que diz que é cristão, não vai ser decepcionada. A pessoa vai ver um evangelho verdadeiro, um evangelho que é contundente, que trouxe transformação, que restaurou a nossa vida. E o maior testemunho da verdade desse evangelho é o nosso próprio, da transformação que aconteceu na nossa vida. Ou seja, nós vamos anunciar Cristo de boca fechada, não vamos falar nada. E as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, olha o que Jesus fez na sua vida. Realmente está falando que é cristão? Você não era, você era essa pessoa, agora você se tornou essa pessoa. Vê pessoas como o Spurgeon, pessoas que se tornaram grandes pregadores, o príncipe dos pregadores, quem gosta de estudar, né? Santo Agostinho, né? A gente fala Santo Agostinho, costumo dizer, né? Mas o Agostinho, um homem pervertido, mas teve um encontro com Jesus Cristo que mudou a vida dele. Ele andando pela rua, as mulheres, né? Olhavam para ele, Agostinho, vem cá, e falou assim, não, eu não sou mais esse cara não, eu sou outra pessoa. Não dou nem mais atenção para esse momento, porque houve transformação da água em vinho. Então ele pregava com o próprio testemunho dele. Amém? Olha só. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide. Diga assim comigo, ide. Ide é um mandar, é uma atitude, é ação, é verbo. Amém? Ir, verbo ir. E ninguém vai morto. Quem anda está vivo. É só em desenho animado, filme, que os mortos andam, Walking Dead, né? Não, mas a realidade é que só anda, só tem uma ação quem está vivo. Amém? Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Aqui, resumidamente, Jesus está dizendo o seguinte, não se preocupem em levar marmita, não se preocupem em levar um monte de roupa, não se preocupem com nada disso. Por quê? Porque eu vou sustentar vocês. O que ele está dizendo aqui é que a gente não deve ficar desesperado por essas coisas, e mesmo porque naquela época a indústria têxtil não era igual a hoje, ok? Já começa assim, ter roupa era uma coisa muito cara.
Hoje tem umas marcas caras, mas todo mundo consegue comprar mais do que uma muda de roupa, sim ou não? Agora, antigamente, tudo era bem diferente, não existiam máquinas, não era na época da Revolução Industrial, então tudo era diferente. Então, Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupe que vocês têm que levar comida, não se preocupe que vocês têm que levar roupa, não se preocupe com todas as necessidades de vocês, porque eu sou o patrão de vocês, eu estou enviando e eu mesmo que sustento vocês. Aonde vocês chegarem, não chega com mala de roupa, não. Vocês chegam lá que vocês vão passar só um momento ali com a pessoa. Não é para você se instalar na casa da pessoa, é para você passar lá só um momento, é só uma janta, tá, gente? É só um almoço, é só um café, né? É só um momento. Aí tem gente que fala assim: não, eu cheguei porque Deus mandou que eu ficasse aqui mó tempão. A pessoa passa 3 meses lá tentando evangelizar. Não, não foi isso que ele falou. Ele disse: não se preocupe com isso, vão lá, passam no momento naquela casa, o que te colocarem à mesa, coma, não faça a seleção. Graças a Deus, Deus é tão bondoso com a gente que só coloca coisa boa quando eu vou na casa deles. Deus é bom demais. Aí diz o seguinte, ó, versículo de número... Ó, aqui vamos pegar o 8 um pouquinho antes aqui, ó. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que houver na onde? Na cidade. E anunciai-lhes. Essa é a mensagem. Diga assim comigo, essa é a mensagem. O que a gente tinha que abrir a carta na frente de todo mundo, os discípulos lá? A vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, vocês entrarem em uma dessas cidades e não receberem vocês, saiam pelas ruas e continuem clamando. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Ou seja, as pessoas aceitarem ou não vai impedir o reino de Deus de chegar. Você pode anunciar. A pessoa não aceitar, eu não aceito esse Deus que você está falando, não aceito esse negócio que Jesus vai voltar, eu não aceito a existência desse Deus, não aceito as verdades da Bíblia. Isso não vai fazer com que a verdade se torne mentira ou que ela seja uma utopia. Ela é uma realidade. Amém? Então a pessoa rejeita e Deus deixa de ser Deus? A pessoa rejeita Jesus, Jesus deixa de existir? Não, a mensagem continua sendo a mesma. As pessoas não gostam da mensagem, não importa, a mensagem continua a mesma. A gente não quer essa mensagem, a mensagem continua a mesma. Ah, então não aceita essa mensagem, então você continua debaixo da ira e a mensagem continua a mesma. Amém? Ou seja, a mensagem não muda. Nós é que temos que mudar como ouvintes. Amém? Ele continua dizendo: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Quais foram os sinais, por exemplo, dessa história de Ló, quando ele estava na cidade? Os anjos entraram lá. Vocês lembram da história de Ló? Ele está numa cidade pervertida. Os anjos chegam lá, eles pregam para as pessoas? Eles não pregam? Não pregam nada? Arrependei-vos, senão Sodoma, senão Gomorra vão ser destruídas. Eles não pregaram? Não. Eles entraram na cidade, foram direto na casa do Ló e falaram: prepara as coisas e vaza daqui, porque a cidade vai ser destruída, porque Deus não está suportando mais essa iniquidade, as ações deles, porque eles não têm arrependimento. Tanto que eles veem aqueles homens, né, que os anjos estão incorporados naquele momento, eles falam: não, nós vamos abusar de vocês e vamos abusar das meninas que estão aí dentro, vamos abusar de todo mundo. Você quer estar na nossa cidade, quer mandar aqui? Nós vamos abusar de vocês. Eles ficam cegos e tudo mais. Mas não foi feito nenhum sinal para que eles se convertessem. Ninguém orou por eles, ninguém pregou sobre Jesus, ninguém pregou do amor de Deus, ninguém falou nada disso. E o que é que as pessoas estão pregando sobre Jesus?
do amor de Deus, arrependei-vos, estão fazendo sinais. Então os discípulos vão sair entrando nas cidades, em todas as cidades que eles passam, eles vão sair pregando sobre Jesus, só que nós vamos perceber na sequência da leitura, que por causa da pregação deles, muitos sinais começaram a acontecer. Pessoas foram curadas, quando Jesus entra nas cidades, pessoas ressuscitaram, Jesus curou muitas pessoas, mas não significa que todo mundo acreditou nos sinais e creram na pessoa de Jesus. Isso se tornou algo pior do que para Sodoma. Por quê? Porque lá em Sodoma, lá em Gomorra, em cidades pervertidas, não foi feito nenhum sinal e Deus agiu com justiça e rigor. E agora as pessoas sendo avisadas e não se arrependem. Está em condição pior ainda. É isso que ele está dizendo. O anúncio de vocês para as pessoas que não se convertem é um peso muito grande de Deus. Um sinal de Deus no meio de uma cidade que não se converte, não aceita os sinais de Deus, é um peso para aquelas pessoas, é um peso para aquela cidade. É a mesma coisa quando a gente prega a palavra, é muito perigoso. Por isso que nós, quando pregamos, temos que pregar baseados na palavra de Deus. Agora, a aceitação é de cada coração. Só que, quando nós pregamos e as pessoas não recebem, o que vai acontecer no final? Jesus fala assim, eu te avisei. Jesus avisou para mim, Jesus avisou para o pastor, Jesus avisou para a dona Vânia, avisou para todos nós. Tem como a gente dizer que Deus não avisou? Deus avisou. Olha o caráter urgente e importante de uma mensagem sendo anunciada. Você pode desprezar o que for, mas aquilo é algo nas mãos de Deus para dizer, eu te disse, não te disse? A gente não pega aquela criança, arteira, aí você coloca aqui assim do lado e fala assim, eu te pego, menino. Pega nada. Te pego, menino. E aquele pai que honra o que falou, porque tem pai que não honra, a criança fica sem vergonha, né? Ah, pega nada. Ele sempre balança a cinta e ele acaba dançando com a cinta. Aquele pai que bate o pé e fala, ele vai pegar. Ele vai pegar. Deus é aquele que ama. Ele ama. Mas o amor dele não nos tira das consequências dos nossos pecados. Ele pega e bate, sai a correr e fala, vou te pegar. E quando ele pega, ele dá nas costas. E marca. E ninguém processa ele, não tem como prender Deus. Porque as feridas que a correção abre, pode doer, mas traz cura para cada um de nós. A Bíblia diz que a quem Deus tem por filho, ele açoita. Para quê? Para arrependimento. Porque Deus quer te salvar. Diga para o irmão ao seu lado, Deus quer te salvar. Eu escutei a ministração de domingo e falei, meu Deus do céu, foi uma ministração que, ao meu ver, olhando, falei, que amor é esse de Deus? Uma insistência de Deus, pastor. Parece como Deus pedindo, falando para as pessoas, me aceitem, porque eu dei o meu filho por vocês. Como que nós podemos dizer para Deus que a gente não sabia de uma mensagem dessa? Uma vez eu me lembro que eu falava, há muito tempo atrás, eu falava assim, nossa, as pessoas pensam que Deus é aquele com um chapéu na mão pedindo uma esmola. E eu também não tenho essa visão que Deus faz isso. Mas um dia eu pensando sobre isso, que Deus jamais faria isso, aí o Espírito Santo ministrou no meu coração assim, eu fiz. Eu deixei a minha glória e coloquei o meu chapéu e disse, aceito o meu amor por você. Falei, pai, isso é uma humilhação, né? Lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele sendo o rei da glória, ele fez isso. Ele pegou o chapéu e aceita. Eu quero o seu amor, mas também mendigando o meu amor. Ele está se fazendo servo para você crescer, porque você e eu não sabemos lidar com essas coisas. Jesus está ensinando para nós que nós temos que fazer tudo isso com amor e diminuir para que ele cresça, fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas, sempre pregar com amor, alcançar as pessoas, aos pecadores sem julgamento, mas com amor, porque se ele, sendo Senhor, se fez servo, quem somos nós para se fazer Senhor e não servos? Quem está entendendo? Amém. Ele continua dizendo, aí vem os ais. Ai! Aí quando Deus, o ai do pai que cumpre, como é que é? Pegou, agora já era. Então quando ele fala dos ais, são suspiros, são dores. Ai, quando eu te pegar. Ai de ti, quando eu te pegar. Olha o que ele está dizendo. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas
se teriam arrependido, assentado em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. É Jesus dizendo para os discípulos. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Olha Jesus. Eu não aceito a sua palavra, pastor. Não, não é a minha. É a palavra de quem me envia. Ou, quando eu rejeito a palavra de Deus que está vindo, eu estou rejeitando o próprio Deus que o enviou. A palavra não nasceu do coração do homem. A profecia não é particular, não nasce do coração do homem. A profecia verdadeira é algo que vem do céu para o seu coração. Ou seja, simplesmente arautos. A força, o poder não está no arauto, mas nas palavras que o arauto traz. Por isso que João falava assim, eu não sou autoridade. A minha palavra é o eco da voz de Deus. Quem é você? O que ele respondia? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho. Ele está falando com ele mesmo? Está cindido da realidade? Né? Não. Ele não está no mundo imaginário dele. É Deus falando e ele sendo megafone de Deus. Ele estava ecoando a voz de Deus. Deus falava, eu te amo. E o que ele dizia? Eu te amo. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Ele estava ecoando uma voz que clamava no deserto. Era a voz de Deus por amor às pessoas, preparando o caminho do Senhor. Amém? Versículo 17. Olha a empolgação. Então, regressaram os 70, possuídos de quê? De alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Qual era a alegria deles? Os demônios se submeterem. Sabe a alegria que eles tinham? É aquele negócio assim, se viu só, o culto bombou hoje, pastor. Estou muito feliz. O culto não bombou. Não estou tão feliz assim. É a motivação errada. Nem sempre as coisas dão certinho do jeito que a gente quer. Nem sempre a gente vai orar e vai acontecer do jeito que a gente quer. Já orei por pessoas, as pessoas foram curadas. Já orei por pessoas, elas morreram. Mas elas não morreram por causa da minha oração também. E nem elas foram curadas por causa da minha oração. Elas morreram porque Deus quis que assim fosse. E elas foram curadas por causa do poder da minha oração? Não, elas foram curadas porque Deus quis. Uma cena muito interessante naquele filme Paulo de Tarso, o apóstolo de Cristo, o romano pergunta assim para ele, estou sabendo que você ora aí pelos outros, eu estou curado. Se fizer isso pela minha filha, era curado. Ele falou assim, não é assim que funciona. O poder não está em mim, não sou eu que decido. Eu posso orar, pode ser que ela seja curada, mas eu posso orar, pode ser que ele não queira. Então eu não vou assumir um compromisso que eu não posso dominar ele. A vontade dele é feita na terra, como é feita no céu. Essa é a realidade do cristão. Só que se nós nos alegrarmos, quando a igreja está cheia, se alegrarmos, quando o culto está bombando, quando nós vemos sinais, pessoas sendo curadas, o endemoniado sendo livre, sendo liberto, sendo restaurado pela sua vida. Nossa, realmente Deus me enviou. Deus está comigo. Olha só que só glória. Quando eu oro. Fátima, quando eu oro, você pode ter certeza que o raio vai descer. Temam a minha oração. Eu sou o Adilson do Coque, né? Orou, couro come. Não. Deus está dizendo, não é assim. A motivação de vocês está errada. Eu vou dar a motivação correta para os meus discípulos. Ele vai dizendo, versículo 18. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Perdeu a sua autoridade. Não tem como ele ficar diante de Deus para ficar acusando vocês. A autoridade me foi dada. E ele diz, eis aí
vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Amém? Aí os caras saíram tudo por serpentário que fala? Foram lá onde tinha um monte de serpente, saíram pisando na cabeça de um monte de serpente. Aí o pessoal ficou brincando com a serpente, agora a gente brinca com a serpente, porque nós somos encantadores de serpente. Agora nós somos os escorpiões reis da vida. Agora nós pegamos os escorpiões, brincamos com os escorpiões, colocamos o escorpião dentro da nossa roupa, a gente dorme com as cobras, pronto, porque nós temos poder e autoridade. Foi isso que ele disse? Lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. A gente pode brincar disso daí, que está tudo certo, pode tomar copo de veneno, a gente vai tomar aqueles venenos de diabo verde, né? Que não tem problema, que nós somos cheios do poder de Deus. Foi isso que ele disse? Não foi. Já viu aquelas cenas que o pessoal estava brincando com a serpente? Tomou-lhe uma mordida para ficar esperto. Não foi isso que Jesus disse? Ok? Então o que ele está dizendo é autoridade espiritual. Serpente representa Satanás, escorpiões, são lutas, dificuldades, pessoas que se levantam. E pode ser que a gente vá na casa de alguém e fale assim, aproveitar que está chegando um crente aí, está querendo matar crente. Em vez de dar um copo de café, vamos dar um copo de veneno para ele. Vamos dar comida com chumbinho de rato. Você sabe que ela vai fazer isso? Não coma. Mas e se fizerem de maldade? Você vai comer, inocente, sim ou não? Espero que nenhuma de vocês tenha colocado chumbinho no bolo que vocês me fizeram. Amém? Mas vai saber? Mas bem feito, você se frustrou. Porque ninguém tem poder sobre o servo de Deus. É Deus quem tira e quem dá a vida. Porque se ele chegasse na casa de alguém e falasse, esse pessoal tem costume de chegar na casa dos outros e come o que derem para eles. Vamos dar veneno para eles, sim ou não? Jesus falou assim, não fiquem preocupados não, gente. Porque se quiserem matar vocês, não vão conseguir. Porque eu não vou deixar isso acontecer. Vocês vão tomar um copo de veneno e não vai fazer mal nenhum a vocês. Não significa que eles saírem experimentando. Coloca um copo de veneno, que você vai ver, eu vou tomar e vou morrer. Não é isso. Não, isso é escarnecer de Deus. Amém? Quem está entendendo? Mas se houvesse isso, eles não morreriam. Deus é que está no controle da vida deles. Amém, seu Sérgio? Deus abençoe. Aí diz o seguinte, eu vos dei autoridade. Quem dá autoridade? Então, por exemplo, quando chega aquele arauto na cidade, ele chegou não só para anunciar, ele é a própria representação, ele tem autoridade. Quando um policial está vestido e está no exercício da sua função, ele é um agente, ele é uma autoridade da lei, sim ou não? Então tem lá, está lá o policial e está tendo o comando. Ele é uma autoridade, ele fala, encosta, não encosta para você ver. Está lá com o motão, né? Estou de motão, não encosta, você vê se vocês não derrubam, né? Por que está fugindo? Encosta aí, querido. Ele tem uma autoridade, você vai respeitar essa autoridade. Ô, irmão, não estou falando só deles não, estou falando de você. Você está entendendo o que é de você? Eu não estou pregando uma historinha lá do passado. Você é uma autoridade de Deus nessa terra. Ou seja, quando você fizer blitz, Satanás tem que baixar a cabeça por causa do nome de Jesus. Eles voltaram felizes da vida. Por quê? Quando eles falam assim, ó, chegou na cidade, aí chegou, demônio. Aí eles falam assim, ó, Jesus mandou eu vir e mandar vocês embora. Eu falei, então nós estamos indo, porque ele deu autoridade para vocês, e vocês têm autoridade sobre nós, porque o nome dele tem poder, e ele enviou vocês. Meu irmão, você e eu, todo cristão, tem autoridade sobre todos os demônios, nós temos autoridade no nome de Jesus. Eles voltam felizes. E aí Jesus diz o seguinte, mas não se alegrem por isso não. Qual é a alegria do cristão? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O nome de vocês está escrito nos céus. Ou seja, está difícil, está uma luta, tem escorpião, tem serpente, tem copo de veneno no piano, não sei, tem um monte de coisa acontecendo.
Está tudo certo. Por quê? Eu estou feliz da vida. Não é porque as coisas estão indo tudo bem. É porque o meu nome está escrito no livro da vida. Jesus me deu essa garantia. O meu nome está escrito nos céus. Então eu sou uma pessoa feliz. Amém? Ah, mas porque eu orei e tenho poder. Não. É porque esse poder me foi dado no nome de Jesus. É porque eu sou filho. O meu nome está escrito lá. Amém. Agora era aquela hora do glória. Versículo 21. Naquela hora, Jesus se alegrou muito no seu espírito e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disseram-lhes, particularmente: bem-aventurado os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Você consegue ter noção do que é isso aqui? Tipo, Regis, quantas cilindradas tem a moto? 1.200? Isso daí é 1.000? 1.000 cilindradas. Já andou numa 125 algum dia na sua vida? Já? Como que você lembra como que era a 125? Mas você sabe como que é a 1.000. Imagine só o cara na 125 pensando que andar na 1.000 cilindradas, na moto 1.000 cilindradas. É aquele sonho, né? E ele diz, um dia vai andar nessa motona. Aí um dia você vai andar naquela moto. Aí você fala, meu, é bom mesmo. É top. É top. E vai valorizar aquela cilindrada. Imagine só, estou falando de coisas para você sentir. Amém? Coisas que você sente. Fácil de você abordar o que Jesus está querendo dizer. Imagine o que é Isaías perguntar, pastor. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele via profeticamente Jesus e viu o que aconteceria. Ou seja, ele estava andando naquela motinha 125 e falou, mano, andar naquela 1.000 deve ser muito doido. Ele está dizendo, o que nós vivemos aqui em unidade, em uma pessoa só, é algo que vai acontecer com um monte de gente. É Joel, o profeta Joel, dizer no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que dias virão, em que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E sobre os meus servos, sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Está lá no Antigo Testamento. Imagine Pedro se colocando de pé em Atos 2, diz assim, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Algo que foi profetizado lá atrás pelo profeta Joel. Nós não estamos aqui embebedados sem dessa hora do dia. Essa é a virtude do Espírito Santo, é a palavra profética liberada, e nós estamos aqui cheios do poder deste Espírito Santo. É isso que está acontecendo aqui hoje. Coisa que pessoas queriam ver e não viram, só creram na palavra que estavam profetizando. Pessoas pensavam, conjecturavam, imaginavam, Davi sonhava, Abraão sonhava e pensava o dia que todas as famílias seriam benditas em alguém que era a sequência da semente dele. Ele queria ver isso acontecer. Mas ele foi saudosista, ele olhou e falou assim, eu creio. Ele viu pela fé, mas ele não vivenciou o que nós vivenciamos. Quem está entendendo? Imagine se Isaías tivesse uma oportunidade, assim, ou Joel, vamos colocar o Joel, o profeta Joel. Deus chegasse para ele e falasse assim, Joel, o que você sentia era uma porcentagem.
Eu vou te levar na época que eu derramei do meu espírito. E você vai passar por um momento lá. O que vai acontecer? Como que Joel estaria aqui hoje? Pastor, você não sabe o que é isso, velho? Você não sabe o que é isso, Fátima? O que é ser cheio do Espírito Santo? Isso não, é mais. Imagine Paulo poder hoje ressuscitar em corpo, né, físico, que está aqui conosco, e falar assim, como é que é esse negócio? Vocês têm microfone? Vocês têm internet? Como é que funciona esses negócios? Vem, Paulo, vem cá. Baixa aqui, ó. Você pode baixar aqui, você tem um Kindle, você tem isso, você tem aquilo outro. E Paulo falou, como é que é? Me ensina a mexer nessa parada aí. Se eu escrevi Romanos, você pode ter certeza que eu vou escrever Alto Curuvi, capítulo 1, versículo de número 2. Pode deixar que eu vou escrever. Aos cidadãos guarulhenses. Pode deixar que eu vou mandar. Eu vou mandar para a França, eu vou mandar para a Itália, eu vou mandar para o continente europeu, asiático, eu vou mandar para todo mundo. É tempo real? Liga a câmera. José, aciona aí. Gente, ó, a igreja que está em Roma, aqui ouve, Paulinho trocando ideia direto com vocês. Ele ia aproveitar na maior empolgação as oportunidades de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Imagine chegar para a igreja primitiva sendo perseguida, que fazia cultos escondidas, e falar assim, ó, vem cá, vou trazer vocês para o ano de 2023, justamente hoje é dia 11, estou certo? 11/4/2023, certa data? Não errei? Não é um sonho? É verdade. Traz aqueles irmãos e diz assim, existe uma igreja na Avenida Coronel Sesefredo Fagundes que tem a oportunidade de pregar a palavra de Deus. Irmão, que dia vai ser o culto? Você escolhe. Todos os dias eu quero estar lá. Porque eu quero adorar a Deus, porque nós não temos liberdade. Imagine o que é você chegar para pessoas que sabiam de boca a boca e falar, nós temos a reunião de 66 livros para você ministrar para as pessoas e compartilhar um conto. Eles ficavam doidos, gente, vocês têm tudo isso. E não conseguimos impactar como eles impactaram com menos, porque não entendemos o que nós recebemos. Quem está entendendo, digam glória a Deus. Amém? É isso que Jesus está dizendo. Tentei explicar de uma maneira para vocês entenderem, irmão. Porque eu descobri que eu acho que eu não estou sendo muito claro. Acho que eu estou sendo claro para mim, eu estou entendendo. Mas eu não sei se todo mundo está entendendo. Porque quando eu tenho aula de estatística assim, pastor, ó, o professor chega e fala assim, ó, x² mais 3x igual a 85. Ache para mim a raiz quadrada, ache para mim isso, aquilo. Eu falo, ai Jesus. Aí ele chega e fala assim, x² igual a... Eita, sopa de minhoca. Não, minhoca, é uma sucuri para mim. Como que é simples assim? Então às vezes a gente está falando as coisas e a gente acha que é simples. As pessoas não estão entendendo. Eu não quero dificultar para você. Por isso eu estou querendo ser simples e bem didático para você entender que Jesus está dizendo, muitas pessoas desejaram ver e viver o que vocês estão tendo oportunidade e não viveram. A gente precisa aprender a valorizar. Amém? E por incrível que pareça, a passagem ainda não acabou. O sermão ainda não acabou. A ideia que Jesus está querendo passar para nós não acabou. Aí chega uma pessoa no versículo 25. E eu li essa passagem, eu sempre olhei, pastor, que é Jesus ministrando para um doutor da lei, para uma pessoa que manja muito da palavra. Mas eu aprendi com o Espírito Santo que ele não está ministrando para esse cara somente. Ele está ministrando para os discípulos dele, ele está ministrando para todas as pessoas que estão à volta dele, está ministrando para mim também. O que é que ele quer mostrar para nós aqui? Ó? Olha a importância. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? A gente conhecendo foi assim, eu acho que não dá para fazer nada não, né? Porque vida eterna ninguém merece. É algo que Deus dá gratuitamente, é graça de Deus. Mas Jesus vai trazer
uma resposta para ele que nos leva a raciocinar muito. Olha, então Jesus lhe perguntou: como está escrito na lei? Como você interpreta? A isto ele respondeu: como intérprete da lei, ele vai saber interpretar muito bem, né? Aí ele consegue interpretar bem. Jesus aplaude e fala: você fez certo, hein, mano? Você manja mesmo, mas vamos lá. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Ele resumiu uma parte da lei. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu a outra parte da lei. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e você vai ter uma vida eterna? Não, ele fala assim: faz isso e você vai viver. Você vai viver. Honra teu pai e a tua mãe, que as bênçãos vão chegar na sua casa. Cumpre princípios, você vai conseguir viver bem. Ele não está dizendo que por causa disso você vai entrar na vida eterna. Mas olha o que Jesus vai dizer. Tem algo por detrás desses mandamentos. Tem algo por detrás de tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Acompanha comigo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo passou longe. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou longe. Certo samaritano que seguia o seu caminho, tocava a vida dele, passou perto, ao invés de passar longe. Ele não se esquivou. Ele viu o rapaz, ele não ficou com medo do rapaz. Ele passou perto. E ele disse, e vendo, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, ou seja, sedou o cara, tratou as feridas dele. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Jesus pergunta para o intérprete da lei, qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Amém? Aqui eu paro a mensagem que eu estaria olhando. Mas Jesus é muito sábio. Ele disse sobre um sacerdote, ele disse sobre um levita. Porque essas pessoas estão ligadas à religião. O samaritano é uma pessoa considerada impura. Vocês já conhecem um pouco da história, que é um povo misto. Então os judeus não tratam esse povo dizendo que é um povo bom, não. É um cão. Não tem pedigree. Não vale nada. E Jesus usa o exemplo de um povo, um samaritano. Um povo que para eles não vale nada, dizendo que eles tiveram uma atitude de amor àquela pessoa, àquele próximo, que foi diferente dos 2 sacerdotes, do sacerdote e do levita que estavam ligados à igreja. E a gente prega muito sobre isso. E eu acho que não está errado falar sobre sacerdócio, falar sobre levita, falar sobre samaritano e falar sobre ajudar ao próximo. Mas eu captei que Jesus quis dizer muito mais
do que ajudar o próximo. Jesus disse para nós que realmente quem quer servir a Ele não fica travado às suas funções eclesiásticas. Ele quis dizer que seguir a Ele não é estar dentro da igreja. Seguir a Ele não é estar ligado ao canto. Servir a Ele não está ligado ao trabalho religioso. Seguir a Ele é entender os mandamentos e vivê-lo em si, independente da igreja. Independente de estar na igreja, você amar o seu próximo. Independente de trabalhar na igreja, você amar a Deus sobre todas as coisas. Só que algo que eu quero juntar tudo isso com você. O que tem a ver com missão? O que tem a ver com valor? O que tem a ver com estratégia? O que tem a ver com a visão de Cristo? Junto tudo para você. Espero que você esteja me acompanhando. Amém? A igreja é de quem? De Jesus. A igreja não é minha. A igreja não é um projeto do homem. Ela é uma instituição na terra, mas na verdade ela tem uma missão que ela vem do céu. Amém? Eu não estou falando de Efrata, eu estou falando da igreja de Cristo. Mas a Efrata não é a igreja de Cristo? Sim ou não? Senão a gente está perdendo tempo aqui. Se você não entendeu isso, a gente está perdendo tempo. Então a igreja Efrata é a igreja de Cristo. Assim como existem outras igrejas que é a igreja de Cristo. Amém? Estamos juntos? Então o céu não é só nosso. Então quando nós falamos de instituição, sempre a gente pergunta algumas coisinhas para ela. Por exemplo, missão, visão, valores e estratégia. Não é isso? Sim ou não? Qual a missão? Qual a visão? Quais os valores e qual a estratégia? Você não perguntaria isso para mim? Sim ou não? Qual a missão da Efrata? Acabei de pregar tudinho para você. Qual é a visão da Efrata? Preguei tudinho para você. Qual é o valor da Efrata? Preguei tudinho para você. E qual a estratégia da Efrata? Porque Jesus disse isso para nós. Como assim, apóstolo? Qual é a missão da igreja? O que a gente tem que fazer? Por que ela existe? Qual o propósito da igreja? Para que a Efrata existe? Para mim viver dela, ganhar dinheiro porque eu não tenho o que fazer, eu não trabalho, não tem nada para me fazer. Como eu não tenho nada para fazer, Regis, eu poderia ficar dormindo o dia inteiro em casa, e eu não tenho profissão, como eu não tenho carteira assinada, como eu não tenho conhecimento, sou uma pessoa sem eira, sem beira, decidi abrir uma igreja Efrata e agora eu vou viver do dinheiro das pessoas. É isso? A Efrata? Não é. Não é. Quem me conhece já sabe, particularmente, que essa já não é a ideia, porque a igreja não veio a nascer por uma necessidade minha. Não foi porque eu não tinha o que fazer. É uma decisão de Deus que ela existisse na terra. Amém? Então, se ela não é minha, ela é de Deus, logo ela tem uma missão. E qual a missão dela? A missão da Igreja Apostólica Efrata, como a missão de todo o cristianismo com propósito. E você faz parte de tudo isso, amém? Para ser uma agência de Deus na terra. Quando Jesus fala, melhor usar a passagem mais comprida, Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14, quando Paulo fala o que é a igreja, em quem ela está fundamentada, qual é a função dela, o projeto que Deus tinha desde o Antigo Testamento é a igreja de Cristo, a eclésia, as pessoas que servem a Deus. Amém? Vem raciocinando comigo, espero que você esteja entendendo. Se não estiver entendendo, depois pode me chamar, a gente conversa. E qual era a visão? A visão qual é? O que Jesus falou para os seus discípulos. Ele disse o quê? Vão fazer o quê? Contar para as pessoas que já Jesus está vindo. Ou seja, todo cristão, quem é cristão aí? Você tem uma responsabilidade. Fazer o quê? Anunciar a Cristo. Anunciar para as pessoas que Jesus está voltando, preparando o caminho de Jesus. Para quem você está anunciando de Cristo? Que pessoas estão sendo impactadas pelo nosso cristianismo? Quem está entendendo? Essa é a visão de Cristo. Porque se eu perguntar para o Regis qual é a visão da empresa dele,
A sua visão é vender aparelhos tecnológicos? É isso, Regis? Servidores parrudos? Não. A empresa do Carlos, a sua empresa vai vender, né, Carlos? Michele, vocês vão vender, é muito kimono, não é? Não. Eu não vou encontrar um monte de kimono na empresa de vocês? Eu já pensei que vocês são professores de jiu-jitsu. Eu pensei que era isso. Não. Propostas diferentes. E eu pergunto para eles, um vai trabalhar com uma coisa, outro vai trabalhar com outra. Mas eles têm missão, eles têm visão, eles sabem onde querem chegar, eles sabem o que estão vendendo e entendem daquilo que estão fazendo. Sim ou não? A igreja é a mesma coisa, ela é uma instituição, mas ela não é humana, ela é divina, mas ela sabe por que ela está aqui. Ela sabe porque ela está nesse bairro. Ela sabe por que ela diz que é uma igreja cristã. Porque ela está firmada em Cristo, na doutrina de Cristo. Quem está comigo pode dizer um glória a Deus? Então a gente não é McDonald's. A gente só vai ali em cima de vez em quando, né? Que eu evito também, não, ainda bem que eu não sou muito chegado. Nós não temos essa ideia. Então qual é a ideia? Pregar a pessoa de Cristo. Anunciar o reino de Deus que está na pessoa de Cristo a todos que ainda não ouviram. Isso no poder do nome de Jesus. Olha o que ele diz lá em Lucas 10:9. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes. A vós outros está próximo o reino de Deus. Era com essa mensagem que eles tinham que chegar. Ok, então se a missão dela, o propósito dela é ser uma agência de Deus na terra. Agora, a visão que ela tem, estando na terra, é pregar a pessoa de Cristo. Ou seja, ela tem uma mensagem. Só que também ela tem valores. Não tem valores onde ela está alicerçada? Amém? A igreja cristã tem valores. E quais são os valores? O manual de valores estão nas palavras de Cristo. Mas só que Jesus está ensinando para esse homem que os valores, embora sejam regras, embora seja a palavra de Deus de amar a Deus e amar ao próximo, não é uma história que fica no conhecimento. É algo que fica na prática. Na prática. Não é uma coisa para assim, cita aí, ô pastor. Não, eu cito. Quais são os 2 maiores mandamentos? Aí a gente chega para Jesus e fala assim, amarás ao Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas, de toda a tua força e de todo entendimento. Decorou? Decorei. E o outro mandamento? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Rapaz, como você está decorando o negócio? Mas você sabe o que significa isso? O que Jesus está dizendo é o seguinte, o sacerdote e o levita da igreja, eles conhecem, mas eles não praticam. Conhecedores de Bíblia, conhecedores do que é ser levita, do que é ser sacerdote, mas sem a vivência do que é o amor a Deus sobre todas as coisas e o que significa amar ao próximo como a ti mesmo. Sabe o que pode acontecer? A gente está na igreja dizendo, qual é o primeiro mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força e de todo o entendimento, de todo o teu coração. E a gente não consegue viver isso, a gente só tem na palavra. É dizer que Deus é primeiro, mas a gente tem na palavra. Mas a gente não tem na ação. Jesus está dizendo, o que eu procuro são ações, não conhecimento. Conhecimento não salva. Você precisa ter prática do que você conhece. Esse é o discipulado de Jesus. Não é entender regras, não é saber de regras, mas é viver aquilo que se conhece. É isso que é discipulado, Jesus está dizendo. Amém? Olha só que interessante. Os valores. O manual de valores está na palavra de Cristo, mas não são regras a serem decoradas, é expressão de vida. Porque ele disse para o rapaz, vai e faz o mesmo. O mesmo que quem? Mesmo que quem? Que o samaritano. Não ame de palavras, ame de ações. E ele diz, qual a estratégia para a igreja dele? Jesus deixou uma estratégia? Vamos pintar a igreja de preto, porque a estratégia é legal. A estratégia é legal.
é a gente trocar todas essas cadeiras por cadeiras mais confortáveis. Quem gostaria de cadeiras mais confortáveis aí? Nunca vocês vão ganhar. Eu vou dar umas com os espinhos, para vocês não se sentirem confortáveis para dormir, né? Vou colocar aquela poltrona do papai para vocês. Você acha? Cansado, trabalharam o dia inteiro, aí eu dou uma poltrona do papai para vocês. Aquela que você sente e fala assim, ó, acabou. É aí mesmo você vai ficar. Não, eu vou colocar uns espinhos para vocês ficarem incomodados na cadeira e vou esconder o garrafão de água, né? Vou colocar ele trancado, até tal hora você toma água, depois você não toma mais. Eu vou dar fralda para vocês vão usar fralda. Não vou dar muito conforto. O que Jesus está ensinando para nós, nessa mensagem, é que os discípulos dele foram de 2 em 2. A estratégia foi fazer discípulos. Fazer pessoas iguais a Cristo, porque você copia a Cristo. Os caras foram lá. Ó, Jesus está vindo aí. Mas o que a gente vai fazer? Me copia. Vem comigo. Vem comigo. Ele não disse, vai lá ver o levita. Vai lá ver o sacerdote. Ele disse, não, vem comigo. Vem cá, pastor. Vamos andar comigo. Copia, porque eu estou copiando a Cristo. A estratégia de Cristo para a igreja dele não é outra, senão cuidar de vidas. Você se importar com outra vida. É você ensinar o que você sabe para outra vida. É outra vida assistir você e falar, cara, eu estou te vendo copiar a Cristo. Essa é a estratégia que Jesus deixou para a igreja dele. Vamos lá comigo, é áudio esse versículo, mas eu vou ler. Mateus 28. E 18. Amém? Diz assim, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo, não esquente a cabeça. Tudo que podia acontecer com vocês está nas minhas mãos. Eu tenho poder sobre tudo. Eu controlo os céus e a terra. Eu que mando em tudo. Todo o poder está nas minhas mãos. Ok, gente? Então vocês podem ficar tranquilo. Só que não fique parado. Faz o quê? Ide. Ide para onde? Fazer o quê? Ele não disse para os discípulos dele, ide às cidades e anunciai que é chegado o reino de Deus? Ele está dizendo o que para mim e para você? Vai anunciar que Cristo está voltando. Anuncie o reino de Deus para todas as pessoas, para a tua casa, para o seu vizinho, para a sua família, para o seu filho, para a sua neta, para o seu avô, e para quem for da sua vida, para o cachorro, para o papagaio, anuncie para todo mundo, porque você tem uma dívida. Porque a instituição de Cristo disse que os discípulos dele saem pregando o evangelho. A quem? Todos, samaritano, sacerdote, levita, grego, judeu, todo mundo precisa ouvir essa verdade sobre a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele diz o quê? Vocês estão indo, vocês se portem dessa maneira, chegando lá vocês têm uma mensagem, não é para vocês falar o que vocês quiserem, para você falar sobre a minha volta, falar do meu amor, pregar arrependimento e pregar reconciliação, usando as palavras de Paulo. Chegamos lá e pregamos, as pessoas podem não aceitar, não tem problema. O que importa é que você seja fiel à mensagem que você foi enviado para anunciar. Ponto. Vai embora. Se a casa for de paz, será cheia de paz. Se não for de paz, rejeitarem, que fiquem eles com o pó do seu pé. Nem o pó daquela cidade você leva. Caminhe. Por quê? Porque vocês têm um chamado, eu estou com vocês. Muitas pessoas queriam ver esse momento que vocês estão vivendo. Aprendam a valorizar este momento. Vão pregar, vão fazer discípulo. Só que não fique trancado dentro da igreja. Porque se vocês ficarem dentro da igreja, aprendendo Bíblia, entendendo o que a Bíblia diz, e sendo um grande estudioso, e ensinando um monte de coisa, mas sem a prática do discipulado, vocês vão morrer. Por quê?
Porque o discipulado é se importar com a outra pessoa. Essa é a estratégia. Quem está entendendo? Jesus deixou tudo para nós. A igreja Efrata é a igreja de Cristo. Você e eu precisamos influenciar pessoas. Precisamos realmente causar sede. Precisamos realmente trazer essa verdade. Porque Deus não me chamou só para pregar. Isso é secundário. Ele me chamou para fazer discípulos. Para que Deus te chamou, Leandro? Para tocar bateria é meu chamado. Não. É para fazer discípulos. É para pegar pessoas, pegar jovens, outras pessoas e dizer, olha para mim que eu sou um jovem que sirvo a Deus. Por acaso eu toco bateria. É isso. Enquanto nós não entendermos essa realidade, estamos sendo sacerdotes, estamos sendo levitas, que passamos pelas pessoas e as julgamos, elas não estão na igreja. Eu sou levita, pastor. Eu sou pastor da igreja. Mas eu não tenho uma atitude de amor com alguém que a vida está judiando dela. Eu não tenho empatia. Eu não sinto a dor. Eu não me compadeço e nem me importo se ela vai para o inferno ou não, sendo que eu tenho a mensagem que pode salvar a vida dela. É isso que Jesus está dizendo. Então, às vezes a gente pergunta assim, o que o apóstolo quer? Qual é a visão da igreja? O que a igreja quer? Que nós sejamos discípulos, está aqui na Bíblia. Mas eu não tenho tempo para isso, então você não tem tempo para cumprir o que Deus está dizendo. Como que a gente vive hoje? Discipulado não é estando trancado dentro da igreja, é vida a vida. É cada vida e falando, você vai encontrar Jesus através de mim. Eu vou te ajudar nos primeiros passos. Vamos embora, vem, vamos junto, vamos embora, vamos para cima. A coisa vai acontecer. Deus nos deu essa autoridade. Estamos firmados em Jesus Cristo, nos importarmos com as pessoas. Quem está entendendo? Porque se a gente só chegar na igreja para cantar, tocar, pregar, abrir e fechar, não estamos vivendo. É isso que Jesus está dizendo. Você é um grande conhecedor. Você manja. Você traduziu, interpretou direitinho. Vai e faz o mesmo dessa passagem. Cuide de vidas. Quem está entendendo? Alguém contou de Jesus para você? Alguém contou? Que às vezes acontece também de Jesus chegar assim, eu estou me contando para você, né? Mas alguém contou. E você contou para quantos? Alguém te amou. E alguém disse, eu vou cuidar de você. E para quantas pessoas você disse, eu vou cuidar de você? Eu não tenho tempo para essas coisas. Então encontre tempo. Porque esse é um mandamento de Jesus. Ele não disse, vá abrir uma igreja, Adilson. Vai lá, ser pastor, pastor. Não, temos uma função dentro de uma igreja. Mas antes de tudo, nós somos discípulos e discipuladores. Já pensou sem entender? Tem irmãos que vêm na igreja faz tempo que você não sabe nem o nome. Nunca sentou para conversar. Mas se você entendesse o que é fazer discípulo, você teria chegado nessa pessoa e falado, vem andar comigo, vamos andar junto. Está dando para entender? Foi assim que a igreja cresceu. E a questão, preste atenção, não é crescimento da Efrata, é cumprir chamado. É diferente. Posso encher a igreja? Quero que seja cheia mesmo, em nome de Jesus. Amém? Tem muitos sonhos, muitos projetos, muita coisa que precisa acontecer, irmão. Preciso de almas. É inadmissível nós fazermos um culto e cuidar de crianças com um monte de crianças que a gente tem com 2 professores só. Tendo uma igreja dessa. A gente podia estar pregando para líder, por isso que eu prefiro fazer uma reunião de líder para tratar sobre isso. Mas a realidade é porque você não está se portando como discípulo de Cristo. Porque se você se portar como discípulo de Cristo, no mínimo da igreja você cuida. E das coisas que acontecem dentro dela. Mas como a gente esquece de ser discípulo de Cristo, a gente pensa que servir a Cristo é só cumprir uma função. Quem está entendendo? Essa passagem diz tudo isso. Destoa da realidade? Não destoa da realidade. Eu não pergunto a missão, eu não pergunto a visão de uma igreja. Podem ter maneiras de se aplicar, mas a verdade bíblica
está aqui, vida a vida. Como isso vai acontecer, o Espírito Santo vai dirigindo os nossos corações. Mas o que o Espírito Santo quer fazer conosco é dar um chacoalhão. Muita gente no passado queria viver o que vocês estão vivendo e não viveram. Não viveram. E você está tendo a grande oportunidade de ser cheio do Espírito Santo e viver coisas extraordinárias e não está vivendo. A culpa é de quem? De quem? De Deus, né? Que Deus não quis. Deus cessou o céu. Então se coloca de pé, em nome de Jesus. Você é chamado para algo extraordinário. Você tem que chegar para mim no culto na sexta-feira e falar assim: pastor, eu estava orando pelo cara lá, estava endemoniado. O demônio saiu correndo e falou: tenho medo de você, porque você veio em nome de Jesus. Apóstolo, preciso te contar uma coisa. Estava orando por um enfermo e ele foi curado. Posso te falar uma coisa? Tem um monte de gente vindo até mim dizendo assim: eu preciso conhecer o Deus que você serve, porque eu quero ser parecido com você. Que coisa linda, né? Que grande responsabilidade. Pesa. Não foi uma ou duas vezes. Está aqui o pastor Vitor, do pessoal que foi comigo na Val de Jaboque, e tivemos algumas experiências, não foi, pastor? Pessoas dizendo algumas coisas que a gente saiu de lá chorando. Estou mentindo, pastor? Chorando. Sabe por quê? As pessoas acreditam na gente. As pessoas ainda acreditam que essa igreja é uma igreja cristã. Essas pessoas ainda acreditam no ministério de louvor. Acreditam em cada membro dessa igreja. Acreditam no pastor dessa igreja. Acredita nessa liderança e diz: vocês fazem a diferença. E nós temos expectativa em vocês. Sabe qual é o peso, Suzy, de passar no orfanato? As pessoas dizerem assim: vocês são referenciais para nós. Vocês não sabem o impacto positivo que está causando na vida dessas crianças. Hein, Carlos? Hein, Michele? Parece coisa simples, mas existem pessoas que estão olhando para você, olhando para essa instituição divina e dizendo: ainda homens e mulheres de Deus nessa terra. A esperança. Deus quer usar você. Não retroceda. Não tema. Vá em frente. Deus quer te usar para coisas grandes. É trazer pessoas aqui e falar: que cristianismo lindo. Essa é a ideia. Essa é a ideia de ver discípulos de Cristo. Nós vamos nos esforçar todos os dias para que isso aconteça. Cada ministério, cada pessoa dessa igreja vai ouvir sobre isso. Posso? O que eu devo fazer? Cuidar de vidas. Porque enquanto você não assume compromisso com vidas, fica muito mais fácil para você. Eu costumo dizer que eu uso o pastor como exemplo, porque ele está perto de mim lá nas vezes que a gente passa por algumas situações. Como que eu posso, pastor, dizer para tantas pessoas à minha volta: esquece. Não. Parei. Eu não tenho como dizer para vocês: parei. Tem que ter muita coragem para ser covarde. Tem que ter muita coragem de dizer: Fátima, você me acompanha aí seus 20 anos que está do meu lado. Ele vai falar: isso aí, Fátima, ficando experiente, né? Fátima, parei agora depois de 20 anos. Pastor, parei. Você imagina isso, pastor? E por que podem imaginar isso de vocês? Não pode imaginar também. Não pode olhar e falar assim: França, você... Não tem, parei. Não parei, irmã Maria. Não parei, Fátima. Não parei, gente. Não parei. Continua. Por quê? Porque tem responsabilidade com pessoas. Enquanto você for avulso, você sempre vai dizer: eu posso voltar.
O dia que você tiver com uma embarcação enorme. Eu tenho certeza que todas as pessoas que são pais aqui, são mães, passaram por adversidades na sua vida, que o que fez eles continuarem foi olhar para quem? Os filhos. Sim ou não? Verdade ou não é? Quantas vezes, meu marido, você vê aquele peso, você, meu Deus, quantas coisas nas costas. Aí você olha, meu filho depende de mim. Não é assim, Carlos? Você acorda cedo, enfrenta gigante. É assim, por quê? Cai sobre as nossas costas. Estava conversando agora há pouco aqui com o Regis, que às vezes nós temos aquele negócio de assumir as coisas nas costas. Nós vamos resolver. Por quê? Porque são pessoas que nós amamos e não desistimos. Por quê? Tem pessoas que estão ligadas a nós. Como que a gente continua firme? Estando responsável por pessoas. Enquanto você não tiver responsabilidade por pessoas, você pode fazer o que você quiser, meu irmão. Enquanto você for o Rambo do Sylvester Stallone, quando ele era novão assim, que ele saía correndo sem ter resgatado ninguém, ele corria pelo meio da mata, descia no meio do rio, no meio da lama. Quando ele resgata as pessoas, o que ele faz? Ele já não pode mais fazer a mesma coisa. Se as pessoas ficaram presas, ele vai ficar também. Ele não vai subir no helicóptero e falar, gente, eu consegui chegar, vocês vão ficar aí. Não, eu vou sofrer com eles aqui. Eu vou ser preso com eles. E se tiver uma oportunidade, eu saio, liberto eles e a gente vai junto. Vai ter baixas, vai ter percas, mas eu não desisto. Um soldado que está engajado é assim. Quem está entendendo? Deus quer te usar muito. Existem muitas pessoas que serão alcançadas através da sua vida, porque a sua vida tem um propósito. E qual é o propósito? Alcançar outras vidas. Amém? Você vai ser referencial. Você vai ser referencial para as pessoas dizer assim, essa pessoa serve a Deus. Essa pessoa não desiste não, eu acredito nela. Vamos para cima. Você vai assumir compromisso, você vai ter responsabilidade, porque você é chamado para vencer. Amém. Você é chamado com autoridade. Você tem essa autoridade dada pelo Senhor Jesus Cristo. Não pode retroceder. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus. Não vou parar. Vamos para cima. Vamos para cima. Jesus está dizendo, sai da religiosidade. Cuide de vidas. Seja exemplo às pessoas. Se comprometa. Abrace a causa. Se envolva. Coloque como primeiro lugar. Lá no final, você vai trocar a tua cruz por uma coroa. Quem está entendendo? Vai chegar uma hora que a gente vai parar. Mas vai ser lá com Cristo. Até lá, vamos em frente. Levante as suas mãos. Espero que essa palavra tenha feito você entender a verdade da proposta. Você pode ir para qualquer lugar. Mas se for uma proposta cristã, vai ter isso aqui. Amém. Porque a igreja de Cristo não é de homem algum. Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Ah, Senhor, como ela mói meu coração. Eu quero te pedir, Senhor, meu Deus, faz da mesma maneira com o teu povo, Senhor. Nos desperta, sacode as nossas vidas, Senhor, que muito mais do que estarmos presos a um lugar físico, nós estamos ligados ao mundo espiritual. E, Senhor, meu Deus, esta batalha nós precisamos ganhá-la. A palavra foi liberada. Nós somos a autoridade. Como diz a tua própria palavra em Efésios 1, Senhor, eu não quero ditar ela para o Senhor, eu só estou trazendo à memória aquilo que me dá esperança. A tua palavra diz que nós, como igreja, estamos assentados junto com Cristo e nós temos autoridade. A tua igreja reina, a tua igreja vive, a tua igreja não sabe a palavra de retroceder. Ela vai para cima, ela faz a coisa acontecer porque o nosso general é Cristo. Ele está à frente. Não existe a palavra não vamos. Nós vamos porque o nosso general vai à frente. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer as portas do inferno. Porque nós somos a sua igreja. Ela não prevalecerá contra a nossa casa. Ela não prevalecerá contra nós. Ela não prevalece contra a tua igreja. Nós temos a autoridade no nome de Jesus. E nós declaramos que todo intento do inimigo, toda frustração do diabo hoje caia por terra. Nós somos teus discípulos, somos teus filhos e temos a autoridade. A autoridade.
Em nome de Jesus. No final de toda a batalha espiritual, você recebe um crachazinho dizendo: você é autoridade. Você é uma autoridade, um representante de Deus. Deus vai dar umas ministrações aí que eu sei que Ele já vai dar, sobre ser casa, sobre ser igreja. Deus vai mexer com as nossas estruturas a cada dia. E você vai viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Deus vai trazer um novo tempo para você. Amém.